Dizem que em algumas cidades antigas, principalmente no interior, às vezes o sino da igreja daquela cidade ele tocava de um jeito diferente. Ele tocava num compasso mais lento, mais melancólico, mais triste. O sino fazia tão. Aí dava um tempão de intervalo e tão. Depois mais uma vez. Tão. Quando o sino batia daquele jeito, todo mundo já sabia o que estava acontecendo ali. Era a morte passando por uma casa e anunciando quem é que tinha poder ali naquele lugar. As pessoas, quando ouviam o sinal, o sino daquele jeito peculiar ali, eles... Gente, o ar aqui bem parou. Eu não sei se vocês estão com calor, mas só tem um funcionando. Se vocês puderem ligar aquele lá do canto lá, aquele lá, ó, que o daqui... voltou agora. Tá de implicância comigo. Acho que voltou, parou de piscar. Me sabota de novo não. Já basta de manhã. Vai. Deus já te marcou, Jatinho. Pra te marcar na outra perna, não demora muito. As pessoas baixavam sua cabeça e seguiam em silêncio, porque com a morte ninguém discute. Não tem como discutir com a morte. A morte, ela chega, ela leva e ela vai embora sem pedir licença. Imagina viver num mundo assim, um mundo que o sino sempre toca para nos lembrar quem é que manda. Um mundo em que todo riso um dia termina em choro. Toda festa termina em luto. Toda mesa fica vazia, toda cadeira fica vazia em algum momento naquela mesa. A morte, ela sempre teve esse jeito frio de entrar sem bater, de falar como se ela fosse a dona sempre da última palavra. E durante muito tempo, parecia mesmo que ela tinha a última palavra. Reis construíram cidades e não puderam impedi-las, exércitos não puderam vencê-las, riquezas não puderam comprá-las, religião não pôde calá-la, mas houve um dia em que o sino tocou errado, houve um dia em que a pedra foi removida, o túmulo foi vencido e a morte pela primeira vez, ela não saiu com a vitória nas mãos na manhã da ressurreição. O mundo descobriu uma notícia que parecia impossível: Jesus morreu, mas a morte foi derrotada. Aleluia! Aleluia, culto de Páscoa, gente. A morte não pode vencê-lo. A morte não pode derrotá-lo. E uma pergunta que atravessa toda a história da humanidade é: o que pode ser feito contra a morte? O homem construiu cidades, ergueu impérios, ele escreveu poemas, ele desenvolveu remédios, ele acumulou riquezas, ele inventou máquinas, distrações, mas ele nunca conseguiu resolver esse inimigo que era a morte. Quantos aqui já assistiram o programa da Hebe Camargo? Tudo entregando a idade. Tudo entregando a idade. Quem é 30 a menos, acho que nem viu o programa da Hebe. Sabe nem quem a Hebe é. Menos de 30? Viu Hebe? Reprise. Viva! Gente, mas não porque queria, né? Sua avó obrigava você a assistir junto com ela. Tu gostava mesmo? Corajosa. Nem eu gostava de Hebe. Olha que eu sou velho. A Hebe, ela... de noite levantou bastante mão. De manhã quase ninguém levantou a mão. Mas para quem não conhece, a Hebe, ela foi uma apresentadora de TV muito importante da TV brasileira. Quando a TV começou, a Hebe já estava lá nos primeiros programas que existiram na televisão aqui no Brasil. Então ela era muito famosa, ela era muito rica. O Silvio Santos, ele deu um programa para ela em horário nobre na televisão, e ela tinha um programa dela lá com um sofá, era um programa que recebia convidados e tal, enfim. A Hebe ficou doente e a Hebe morreu. E eu fiquei muito surpreso, porque o meu pai ficou muito comovido com a morte da Hebe. Você lembra, mãe?
Lembra? Meu pai ficou muito comovido com a morte da Hebe. E ele nem gostava tanto de Hebe assim, ele nem era de assistir Hebe. E aí, no terraço lá em casa, um churrasco, alguma coisa estava tendo, lá na casa dele, ele falou assim, que papo de maluco mesmo. Hebe morreu. Pois é. Sabe aquele papo de doido, papo meio de elevador? Pra morte não tem jeito, né? Só que ele veio dizer para mim que a morte não tinha jeito numa época que eu era aquele crente chato. Sabe crente chato? Quer evangelizar todo mundo? Vai ganhar a família toda para Jesus. Crente chato. De fazer picuinha com os outros, ser tão chato, ser tão crente. Fanático. Aí ele falou assim, para a morte não tem todo o dinheiro que ela tinha, não pôde contratar os médicos necessários para poder curar ela da doença que ela tinha. De que serviu tanto dinheiro? Para a morte não tem jeito. Eu falei, tem. Tem? Tem. Qual é o jeito? Jesus Cristo. Meu pai me olhou com a cara assim, meu filho tá ficando maluco. Tirar meu filho dessa igreja, meu filho tá ficando fanático. Mas a verdade é que o único jeito para a morte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sei se meu pai entendeu naquele dia. Até porque um crente chato não consegue evangelizar ninguém, né? O crente chato só afasta os outros do evangelho cada vez mais. Mas o meu pai ficou assustado com o fato da Hebe não conseguir dar jeito para a morte. Eu pensei, pô, tanta gente muito mais rica que ele podia usar como exemplo. Ele usou a Hebe. Porque a verdade é que o dinheiro, a fama, o conhecimento que você tem, ele pode até adiar algumas dores, algumas poucas dores, a gente pode maquiar o medo por alguns instantes, a gente pode até fingir coragem diante do inevitável, mas no fim a morte sempre apareceu como aquela porta escura diante da qual toda soberba humana um dia se ajoelha. E não é só a morte do corpo que assombra, há também o peso da culpa, a ferida do pecado, a voz da condenação, o medo do juízo, a consciência de que há algo quebrado dentro de nós e de que não pode ser consertado com os nossos próprios esforços humanos. O problema do homem nunca foi apenas que ele morre. O problema do homem é que ele sabe que no fundo que a morte ela não é natural no sentido moral da coisa. A morte não faz muito sentido. Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo ateu, ele dizia que a menos que se acredite na existência de um Deus, a vida não faz o menor sentido, porque lidar com a morte é muito difícil para quem não acredita que a morte não acaba aqui. Deve ser muito difícil ser ateu. Tem que ter muita fé para ser ateu, a verdade é essa. Tem que ter fé demais para acreditar que não existe nada depois disso aqui. A morte, ela carrega a marca do pecado. A morte, ela é o eco de uma ruptura. A morte, ela é a lembrança amarga de que alguma coisa deu terrivelmente errado entre o homem e Deus. Aquilo que a gente falava do panfletinho. E é por isso que a Páscoa cristã, ela não é só uma celebração bonita, ela não é só uma tradição religiosa, ela não é só um feriado com músicas que a gente canta e que são memoráveis e emocionantes. A Páscoa não é só você ter coragem de pagar R$100, 100 gramas de chocolate. A Páscoa não é só isso. A Páscoa ela é o anúncio de que Deus entrou no campo de batalha. A Páscoa ela é a notícia de que Cristo foi até o lugar mais escuro da nossa ruína. Ele tomou sobre si aquilo que nos condenava e ele saiu de lá em vitória. Aleluia! Essa é a Páscoa. Isso é que significa a Páscoa do nosso Senhor. Jesus, ele não morreu como uma vítima impotente da maldade humana. Jesus, ele morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus não ressuscitou apenas para nos impressionar com mais um milagre ou mais um dos seus sinais. Ele ressuscitou para declarar que a obra foi aceita, a dívida foi paga e que a morte perdeu o seu direito de reinar
reinar para sempre como ela reinava. É exatamente isso que o apóstolo Paulo celebra em 1 Coríntios capítulo 15. Quando ele olha para a ressurreição, ele não fala apenas de consolo emocional, Paulo fala de vitória. Ele fala de vitória, ele fala de derrota definitiva sobre a morte. Ele olha para a morte e pergunta em tom de desafio santo: onde está, ó morte, a sua vitória? Por isso que hoje a mensagem dessa noite é: Jesus morreu, mas a morte foi derrotada. Jesus morreu, mas a morte foi derrotada. 1 Coríntios 15, de 54 a 57. Vamos ler esse texto que vai ser base da nossa reflexão essa noite. 1 Coríntios 15, 54 a 57. 54 diz assim: quando, porém, o que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus morreu, mas a morte foi derrotada. Na cruz, o pecado, ele perdeu a sua cobrança. Na cruz, o pecado, ele perdeu a sua cobrança. Quando Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, 56, que o aguilhão da morte é o pecado, ele está mostrando para a gente que a morte, ela não é apenas um acontecimento biológico, ela é muito mais do que o fim das funções do corpo, ela é muito mais do que a última página da existência humana. A morte, ela carrega um ferrão, e a morte tem um veneno, e esse veneno se chama pecado. Desde o Éden, a morte entrou no mundo, não como parte da beleza original da criação, mas como uma consequência da rebelião do homem contra Deus. Foi o pecado que abriu a porta, foi o pecado que rasgou a harmonia, foi o pecado que trouxe a culpa, separação, dor, ruína. Por isso que, para vencer a morte de verdade, não bastava Jesus apenas consolar gente triste, não bastava só ele curar enfermos, fazer milagres ou ensinar algumas verdades eternas. Era preciso tratar a raiz, era preciso lidar com o pecado. E aqui é que está a grande glória da cruz. Jesus, ele não foi para a cruz como um mártir infeliz, ou como um revolucionário derrotado, ou como um homem bom esmagado pela maldade dos maus. Jesus foi para a cruz como substituto. A cruz, ela parece derrota para quem olha de longe, porque no tempo do Império Romano, tempo que Jesus viveu, a morte de cruz, ela era humilhação. Quem estava numa cruz sendo crucificado, quem olhava para quem estava ali pregado no madeiro, olhava e via escrito na testa: vergonha, fracasso, derrota. Era isso que as pessoas vinham, mas diante do céu, a cruz, ela pode parecer um fracasso para quem olha só com os olhos terrenos, mas diante do céu, a cruz era o altar onde o Cordeiro de Deus estava assumindo o lugar dos culpados. Isaías já tinha anunciado isso séculos antes, quando ele disse: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Na cruz, Cristo tomou sobre si aquilo que era nosso. Ele carregou a culpa que não era dele, ele recebeu a condenação que nós merecíamos, ele suportou o peso que esmagaria para sempre qualquer um de nós. Ele suportou isso sozinho, por causa do meu e do seu pecado. Isso significa que Deus, ele não resolveu o problema do pecado com um gesto sentimental.
Deus, ele não simplesmente decidiu fingir que o pecado não era algo tão grave. Deus, ele não relativizou a nossa culpa. Deus, ele não varreu para debaixo do tapete do universo toda a sujeira que tinha na gente. Não, o salário do pecado continuou sendo morte. A santidade de Deus continuou intacta. A justiça de Deus continuou santa. Mas aquilo que exigia justiça, Cristo pagou no nosso lugar. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça diante de Deus. Não sei se você consegue entender a profundidade disso. Olha, isso aqui é o seguinte, ó, é o inocente ocupando o lugar do culpado, para que o culpado receba aquilo que ele jamais poderia conquistar por si mesmo. Vocês entenderam? É o inocente, ocupa o lugar do culpado, para que o culpado receba o que ele jamais poderia conquistar por si mesmo. Houve um tempo que, em algumas cidades, quando a dívida não era paga, o nome dele não ia para o Serasa, nem ia para o SPC. O Serasa e a SPC daquela época era o seguinte: o nome do devedor ficava exposto publicamente, escrito num papel. Era uma vergonha à vista de todos. A dívida, ela não era uma dívida invisível, era uma dívida que ficava ali, pregada, pendurada sobre a cabeça da pessoa, lembrando todos os dias que ela devia e que ela não tinha como pagar. Assim é o pecado diante de Deus. O pecado de Deus, ele não é um desconforto emocional apenas, é uma dívida moral. Pecado é uma culpa real, é ofensa real, é separação real, e nenhum homem consegue levantar da falência espiritual com seus próprios recursos. Obras não pagam essa dívida, dízimos e ofertas altos não pagam essa dívida. A religião, ela não consegue pagar essa dívida que nós temos com Deus. As promessas de que um dia você vai mudar no futuro não é capaz de mudar essa dívida. Lágrimas por si só, elas não são capazes de pagar essa dívida também. Mas o que o pecador não podia fazer, Cristo fez. Aquilo que o pecador não podia fazer, Cristo fez. Na cruz, Jesus assumiu a conta inteira. Na cruz, o Santo Filho de Deus disse, por assim dizer: ponham na minha conta o débito deles, eu pago. Eu pago, bota na minha conta, eu pago. Eu vou pagar a conta deles. E eu mesmo sou o próprio pagamento. Eu sou o resgate e eu sou o resgatador. Eu me dou como, eu me coloco no lugar deles para pagar essa dívida no lugar deles. A gente que trata o pecado com leveza, como se fosse um tropeço pequeno, como se fosse um detalhe tolerável, como se fosse uma falha administrável. Mas a cruz, ela nos impede de brincar com aquilo que matou o Filho de Deus. Se o pecado exigiu o sangue de Cristo, então ele não pode ser tratado como um brinquedo de estimação no coração do crente. Eu não sei se isso te emociona de alguma forma, eu não sei se quando você ouve isso não dá um nó na sua garganta, mas deveria. Sabe o pecado que você comete? Sabe? Foi o sangue de Cristo que foi derramado por causa dele. Foi o sangue do nosso Senhor que foi derramado por causa desse pecado que você não quer largar. Por causa desse pecado que você não se arrepende dele. Eu não estou falando de pecado confesso. Eu não estou falando de pecado que você se arrepende. Eu não estou falando de dificuldade em largar o pecado. Eu sei que é pecado. Eu me arrependo. Eu estou lutando contra ele. Eu não consigo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando a você que peca deliberadamente. E não está nem aí para o pecado. Barateando a graça de Deus. Fazendo da graça do Senhor uma graça barata. Fazendo do sangue que foi derramado por você um sangue sem valor nenhum. É disso que eu estou falando. Não dá para a gente celebrar a cruz no domingo. Não dá para a gente celebrar a Páscoa no domingo, essa passagem da morte para a vida no domingo. E chegar na segunda-feira, você acariciar o pecado de novo. Não dá.
Não dá para cantar sobre a redenção e ao mesmo tempo negociar secretamente com aquilo que custou tão caro ao nosso Senhor. A cruz, ela revela ao mesmo tempo o horror do nosso pecado e a grandeza do amor de Deus. Porque esse é um erro, mas também tem outro erro. Tem um lado inverso, tem um lado contrário. E esse erro, ele é até pior, porque ele é silencioso. Porque a gente que ela não minimiza o pecado. Ela entende o peso do pecado. Só que ela faz o contrário. Ela carrega uma culpa sem fim. Ela vive como se ainda tivesse que pagar a Deus. Ela anda curvada, esmagada, como se o passado ainda estivesse cobrando uma prestação eterna que nunca vai acabar. Para essa pessoa, a cruz também fala. E ela diz, a cobrança caiu sobre Cristo. A conta foi lançada sobre Cristo. A dívida foi tratada em Cristo. Quem está em Jesus não vive mais tentando comprar o perdão de Deus. Quem está em Jesus vive a partir de um perdão que já foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Jesus, ele morreu sim, mas a morte começou a morrer quando ele recebeu o que o pecado cobrava de nós. Na cruz o pecado perdeu sua cobrança, e quando o pecado perde a sua cobrança, o império da morte, ele começa a desabar. Quando o pecado perde a sua cobrança, o império da morte começa a desabar. O segundo ponto dessa mensagem é: Jesus morreu, mas a morte foi derrotada. Na cruz, a condenação perdeu a sua voz. Na cruz, a condenação perdeu a sua voz. Paulo, ele continua o raciocínio dele aqui no 1 Coríntios 15, 56. No 56, parte B, ele diz assim: e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Às vezes parece que Paulo está falando mal da lei, né? Mas não é isso não. A gente vai entender isso aqui junto. Isso não significa que a lei de Deus ela seja ruim. A força do pecado é a lei, não significa que a lei de Deus seja ruim. A lei ela é santa, ela é boa, ela é justa. O problema não está na lei. O problema está na gente. A lei, ela revela o padrão de Deus. A lei, ela revela, ela expõe a rebeldia do homem, ela deixa claro que a culpa é real, ela funciona como uma luz acesa num quarto abandonado. Luz cria sujeira? Não, a sujeira está lá. A luz só revela a sujeira que estava naquele quarto abandonado lá, é ou não é? Assim, a lei também não cria o pecado. Se a lei não tem como criar uma sujeira dentro de um quarto sujo, ela só revela a sujeira, a lei também não cria o pecado. Só que ela torna evidente. Ela denuncia o pecado. Ela arranca o pecado das sombras e lhe mostra, ó, isso aqui é pecado, ó. Está vendo? Por isso que a lei é a força do pecado. Por isso, quando o pecador ele encontra a lei, não tem mais desculpa. Ele encontra acusação. Ele encontra sentença. Ele encontra condenação. A lei ela vai trazer luz sobre todas essas coisas. E é aqui que muitos entendem mal o evangelho, porque pensam que o maior problema do homem é apenas sentir-se mal consigo mesmo. Pensam que salvação é só um alívio psíquico, pensa que é só a paz interior, é uma recuperação da autoestima. Tá aí o evangelho coach que não nos deixa mentir, mas a Bíblia ela vai muito mais fundo. O homem ele não está apenas ferido em suas emoções, o homem ele está culpado diante de Deus. O pecado ele não apenas machuca, o pecado ele incrimina, o pecado ele se levanta contra nós como testemunha. Ele aponta para a lei e diz: ele falhou aqui, ó, ele caiu aqui, ele mentiu ali, ele desejou ali, ele desonrou aqui, ele pecou lá. E a consequência, muitas vezes, e a nossa consciência, muitas vezes ela concorda com aquilo ali. O inferno ele trabalha com essa linguagem. Satanás sabe usar muito bem. Ele gosta muito de transformar fracasso em identidade. Satanás gosta de transformar a queda em destino, a culpa em prisão permanente. Só que aí a gente chega até a cruz, e na cruz acontece algo glorioso. Colossenses 2, 14 e 15 diz que Cristo
cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Olha a força dessa imagem. Havia um registro contra nós, havia um documento moralmente verdadeiro, havia uma dívida em aberto, havia uma acusação que não podia ser simplesmente negada, mas Cristo, ele pega aquilo que nos condenava e ele prega na cruz, e a cruz sumiu, voltou. E ele prega na cruz, aquilo que falava contra nós foi silenciado no madeiro, aquilo que exigia a nossa condenação caiu sobre o próprio Filho de Deus, e ao fazer isso, Cristo desarmou os poderes e as autoridades, triunfando sobre eles. O acusador, ele perdeu o documento, a condenação perdeu a voz. Há uma diferença gritante entre convicção e condenação. A convicção do Espírito Santo mostra o pecado para nos levar ao arrependimento e de volta ao Pai. A condenação do inimigo mostra o pecado para nos empurrar para o desespero e para longe da graça. A convicção diz: corra para Deus, há perdão em Cristo. A condenação diz: esconda-se de Deus, já está tudo acabado. A convicção, ela produz quebrantamento, a condenação produz paralisia. A convicção, ela abre a porta da esperança, a condenação fecha a alma numa cela escura. É por isso que Romanos 8:1 declara com tanta força: portanto, agora não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda, não é menos culpa, entenda isso, não é uma condenação reduzida, não é sentença adiada, não é uma tornozeleira eletrônica espiritual que alivia a sua sentença, não, é nenhuma condenação há, nenhuma, aleluia, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Imagina um homem no tribunal, ele está esperando ouvir a sentença final, ele sabe que não tem defesa, ele sabe que para ele não tem jeito, os fatos estão diante de todos, as provas são incontestáveis, o juiz é um juiz justo, não é corrupto, o silêncio pesa, mas antes que a sentença caia sobre ele, alguém se levanta, assume a culpa e satisfaz plenamente a justiça. Naquele instante, o réu, ele não sai de lá só emocionado, ele sai absolvido. O réu sai de lá livre, ele sai de lá sem dívida pendente, sem nome sujo no Serasa, sem processo em aberto, sem voz de condenação autorizada sobre a sua cabeça. É isso que a cruz faz com um pecador que crê. Ela não apenas consola, ela justifica, ela não apenas enxuga lágrimas, ela remove a sentença. Há muita gente dentro da igreja vivendo como se ainda estivesse no banco dos réus. Gente perdoada, mas sem paz. Gente alcançada pela graça, mas ainda ajoelhada diante do seu passado. Gente que já ouviu sobre o sangue de Jesus, mas continua se relacionando com Deus como se tivesse que conquistar a absolvição com seu desempenho espiritual. Ora, se Cristo pagou, por que é que você continua tentando pagar? Se Cristo calou a acusação, por que você continua dando microfone para o passado? Se o céu declarou que nenhuma condenação há, por que você insiste em viver como se o inferno ainda pudesse protocolar recurso contra a sua vida? Isso não significa banalizar o pecado. Falamos bastante de pecado no início. Isso não significa banalizar o pecado. Significa exaltar a suficiência da cruz. A cruz é suficiente. A cruz é suficiente. O crente verdadeiro, ele se arrepende, ele confessa, ele luta, ele vigia, ele foge do pecado, ele não vive debaixo de uma sentença que Cristo já carregou, ele não anda como condenado, tentando merecer aceitação, ele anda como um filho que foi aceito por meio daquele que é o Filho amado de Deus. Na cruz, a condenação perdeu a sua voz, e quando a condenação perde a sua voz, a morte, ela começa a perder o seu terror, porque o que tornava a morte
morte tão assustadora não era apenas o túmulo, era o juízo que vinha com ela, mas em Cristo, até esse terror, ele foi vencido para a honra e glória do santo nome de Deus. Em terceiro lugar, Jesus morreu, mas a morte foi derrotada. Na ressurreição, a morte perdeu a sua última palavra. Na ressurreição, a morte perdeu a sua última palavra. Aleluia! Depois de mostrar que o pecado é o aguilhão da morte e que a lei dá força para esse aguilhão, Paulo ele poderia terminar o texto de uma forma diferente, mas o que Paulo faz é explodir em triunfo. Paulo ele não termina em análise, Paulo termina em canto. Ele não fecha o texto com um lamento, ele fecha em vitória. Em 1 Coríntios 15, 54 e 55, ele declara: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Veja bem, Paulo ele não está negando a realidade da morte, ele não está fingindo que o túmulo não existe, ele não está ensinando uma fé ingênua que fecha os olhos para a dor. Paulo conhece o sofrimento, Paulo sabe o que é rejeição, Paulo conhece o luto, Paulo conhece a perseguição, e é exatamente por conhecer a dureza dessa vida que ele também conhece a grandeza da ressurreição. É por isso que ele olha para a morte não como quem se curva diante dela, mas como quem a desafia. A ressurreição de Jesus, ela não é só um detalhe bonito do evangelho, ela não é só um final feliz colocado depois da tragédia da cruz, ela é declaração pública de que a obra de Cristo foi aceita pelo Pai. Se Jesus tivesse morrido e ele tivesse permanecido no túmulo, a gente teria só a história de um homem justo que foi assassinado. A gente teria comoção, mas não teríamos salvação. A gente teria inspiração, mas não teria redenção. A gente teria memória, mas não vitória. Só que na manhã do terceiro dia, quando a pedra foi removida, o túmulo foi encontrado vazio, o céu ele estava dizendo ao mundo que o sacrifício bastou, o pagamento foi aceito, a dívida foi cancelada, o pecado foi vencido, a condenação foi silenciada. E agora a própria morte, ela estava sendo publicamente humilhada. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. É por isso que a ressurreição, ela não prova apenas que Jesus vive, ela prova que tudo aquilo que ele falou sobre a sua morte era verdade. Quando ele clamou na cruz, está consumado, aquilo não era o delírio de um homem moribundo, era a verdade do Filho de Deus, e a ressurreição, ela foi o selo do Pai sobre essa verdade. Está consumado, está pago, vocês estão livres. O tetelestai, que é a palavra grega para estar consumado, era a mesma palavra que era utilizada por prisioneiros que eram libertos. O prisioneiro ele ia marcando aquele tracinho na parede, ia arriscando quantos dias ele já estava ali na prisão. Quando chegava o último dia da sua prisão, que ele ia ser liberto, ele riscava tudo e ele escrevia lá: tetelestai, está pago, paguei minha dívida, está consumado, agora eu sou livre. Jesus, quando fala tetelestai, está consumado, ele está dizendo: vocês estão livres. Aleluia! Foi como se o céu respondesse: sim, está consumado mesmo. Sim, o Cordeiro venceu. Sim, o inferno foi derrotado. Sim, a morte perdeu o seu direito de governar para sempre. Jesus ele saiu do túmulo não como quem escapou da morte
por sorte, escapou por um triz, não. Ele escapou, não foi quando ele atravessou a morte, ele não só atravessou a morte, mas ele arrancou as chaves da mão da morte e do Hades. É por isso que Apocalipse 1:18 registra as suas palavras: estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. Isso desmonta o maior medo da humanidade, porque o maior medo do homem não é apenas parar de respirar e essa vida acabar. O maior medo do homem é ser engolido pelo fim, é desaparecer sem resposta, é cair num abismo sem retorno, é descobrir que a morte falou por último e reinou sobre a sua vida, mas a ressurreição de Cristo, ela rasga essa lógica. A ressurreição nos ensina que para quem está em Jesus, a morte não é mais soberana. Ela ainda existe, mas ela não reina. Ela ainda dói, mas ela não decide. Ela ainda fere, mas não vence. Ela ainda nos faz chorar, mas ela não pode roubar a nossa esperança. A morte ainda existe, mas não governa mais. O túmulo ainda existe, mas ele não vence mais. O fim ainda chega, mas já não é mais o fim. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que a Páscoa anuncia. Quando Jesus ele ressuscitou, ele não venceu apenas em seu benefício próprio. Ele ressuscitou com umas primícias, como o primeiro de uma colheita que ainda virá, como alguém que ressuscitou primeiro, e porque ele ressuscitou primeiro, a gente pode ressuscitar também se estivermos nele. A vitória dele se torna a esperança daqueles que estão nele. A ressurreição de Cristo não é só um evento para ser admirado, é uma promessa para ser abraçada. Quem pertence a Jesus pode até fechar os olhos nessa terra. Quem pertence a Jesus pode até ir para o túmulo, mas vai abrir os olhos em glória, mas não será abandonado ao poder final da morte. Quem pertence a Jesus pode até atravessar o vale da sombra da morte, mas atravessa com a certeza de que do outro lado há vida, há Cristo, há eternidade, há ressurreição. A morte ainda existe, mas ela não governa mais. Ela pode interromper planos, mas ela não pode cancelar promessas. Ela pode tocar o corpo, mas não pode tocar uma alma redimida. Ela pode produzir saudade, mas não pode destruir a comunhão eterna entre Cristo e aqueles que são seus. O túmulo ainda existe, mas ele não vence mais. Ele pode receber sementes, mas ele não consegue impedir a colheita. Ele pode guardar o corpo por um tempo, mas ele não pode aprisionar para sempre aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. O fim ele chega. O fim ele ainda chega, mas ele já não é mais o fim, porque em Cristo o fim virou passagem. Em Cristo, o fim virou travessia. Em Cristo, o fim virou portal. Em Cristo, o fim virou a entrada naquilo que a morte jamais poderia produzir com suas próprias mãos. Vida eterna, comunhão perfeita, alegria completa, glória sem sombra. Jesus morreu sim, mas a morte foi derrotada, e na manhã da ressurreição, aquilo que aterrorizava o mundo perdeu a sua última palavra. A última palavra agora pertence ao Cristo vivo. A última palavra agora não é do túmulo, não é do inferno, não é da perda, não é da escuridão. A última palavra é de Jesus, e a última palavra de Jesus é vida, e vida em abundância. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou chegando ao fim dessa mensagem. Estou caminhando para o final. E a pergunta, ela não é o que aconteceu com Jesus, até porque a gente já conhece a história. A pergunta é: o que isso significa para nós hoje? Porque a Páscoa, ela não é só a lembrança de um evento antigo. A Páscoa, ela é a invasão de uma notícia eterna dentro da nossa ruína. Jesus morreu. Jesus morreu de verdade.
Ele entrou de verdade na nossa dor. Ele veio em carne. Jesus existiu. Tem gente que tenta dizer que Jesus não existiu, que Jesus não passou pela morte, que Jesus sequer ressuscitou. João, quando escreve o evangelho dele, ele está combatendo essa heresia. Existia uma heresia no século I que dizia que Jesus era só um espectro, era uma espécie de holograma, Jesus era uma espécie de fantasma, algo do tipo, que ele não veio em carne. Tentaram ensinar isso aos cristãos, e João, como líder da igreja naquela época, ele escreve o seu evangelho para combater os gnósticos. O gnosticismo, que estava muito presente ali naquela época, só vai ganhar o nome de gnosticismo lá para o século II, III, mas já começa a nascer ali. Então João, quando escreve que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele está combatendo esse povo. Eu não sei se você já teve a experiência de expulsar um demônio. De expulsar um demônio que estava oprimindo alguém, incorporado em alguém, enfim, possuindo alguém. O demônio não resiste ao nome de Jesus Cristo. E ele não resiste menos ainda se você declarar diante dele que Cristo veio em carne. Eu te repreendo em nome de Jesus, que veio em carne. Ele veio em carne, ele existiu, ele veio como homem, ele veio como ser humano, ele era 100% homem e 100% Deus. Demônio não resiste a isso, porque era isso tudo que ele queria. Tudo que o demônio queria era vir em carne, mas ele não consegue. É por isso que ele odeia quando alguém diz que Jesus veio em carne. Nosso Jesus veio em carne, ele habitou entre nós, ele viveu de verdade, ele morreu de verdade, ele entrou de verdade na nossa dor, ele morreu de verdade no nosso lugar, sob o peso do nosso pecado. Mas a cruz não foi o fim de Jesus, e porque a cruz não foi o fim de Jesus, ela também não precisa ser o fim da sua vida para todo aquele que nele crê. Na cruz o pecado perdeu sua cobrança, na cruz a condenação perdeu sua voz, na ressurreição a morte perdeu a sua última palavra. E é isso que Paulo está cantando, é isso que a igreja celebra hoje, nesse domingo de Páscoa. É isso que o inferno não consegue suportar. O evangelho não é a história de um homem bom que morreu de forma injusta. O evangelho é a história do Filho de Deus que entrou no campo de batalha para vencer aquilo que venceria todos nós. O pecado, ele nos venceria, a condenação nos venceria, a morte nos venceria, mas Jesus entrou sozinho nesse lugar escuro e saiu de lá com a vitória nas mãos. É por isso que nessa noite ninguém precisa sair daqui tratando a morte como senhora absoluta na sua vida. Ninguém precisa sair daqui tratando o passado como um juiz final. Ninguém precisa sair daqui achando que a culpa é mais forte do que a graça, que a condenação é mais alta do que a cruz, que o túmulo é mais profundo do que o poder da ressurreição. O que aconteceu na manhã de Páscoa não foi apenas um consolo para gente sensível, foi uma declaração de guerra contra tudo aquilo que destruía o homem. E Cristo venceu essa guerra. Talvez haja aqui pessoas que estão vivas superficialmente, mas no fundo estão carregando morte. Gente cansada, gente escravizada, gente que sorri para os outros, mas por dentro sente o peso da culpa, sente o vazio da distância de Deus, sente o medo do fim, medo da morte, a angústia de saber que alguma coisa está quebrada dentro da alma. Escuta, Jesus, ele não ressuscitou para se admirar de longe. Jesus, ele não ressuscitou para que um dia do ano você coma peixe e chocolate. Jesus, ele não ressuscitou para que você venha para a igreja agradecer mais um ano que se passou e aí na Páscoa você tem que vir na igreja. Jesus, ele ressuscitou para ser recebido pela fé. Ele não venceu a morte só para que você aplauda que ele venceu a morte. Não, ele venceu a morte para que você se renda. Jesus venceu a morte para que você se renda a ele. Ele é que pode te dar vida, e vida em abundância. Pode ser que até hoje você não tenha entregado sua vida a Jesus.
Pode ser que você tenha entregado sua vida a tantas coisas. Mas se hoje o Senhor falou com você, não endureça o seu coração. Não abrace por mais tempo aquilo que já foi derrotado. Não continua tentando salvar a si mesmo com seus recursos próprios. Não fica tentando se salvar com religião. Não fica tentando se salvar com aquilo que você adquiriu ao decorrer da sua vida. Não fica tentando se salvar formando uma família, achando que isso vai ser a salvação da sua vida, sabe? Não fica abraçando por tanto tempo aquilo que já foi derrotado, sabe? Não continua tentando pagar o que você nunca conseguiria pagar. Você não consegue pagar essa dívida. Só que hoje o Cristo crucificado e ressurreto, Ele chama você. Esse Cristo está te chamando para perdão. Esse Cristo está te chamando para reconciliação. Esse Cristo está te chamando hoje para a vida eterna.